Bentornato, tifoso bianconero. Ciao, tifoso bianconero. Este é o Finestra Bianconera. Olá, torcedor alvinegro. Traduzindo para vocês que querem aprender um pouco de italiano. Não é um canal da língua italiana, mas é um canal que fala da Juventus de Turim no Brasil. Está chegando agora no canal, está conhecendo pela primeira vez um canal que fala da Juventus de Turim? Pois muito bem, inscreva-se, ative o nosso sino, espalhe para os seus amigos que tem um canal aqui em São Paulo, no Brasil, que fala da Juventus, tá? E, claro, ative o nosso sino e não perca os próximos vídeos. Hoje o sino é o sino com a erupção do vulcão Etna. Olha aqui o vulcão explodindo, porque tem muita notícia aí explodindo. Antônio Conte, Theo Hernandes chegando na Juventus, interrogação. Já já vamos falar disso e de outras coisas mais. E lembrando que você que é inscrito no canal ainda vai concorrer no fim deste mês de maio, tá? A uma camiseta personalizada da Juventus. Não é a camisa de jogo, atenção, tá? A camisa oficial será sorteada em dezembro. É aquela tradição que nós já temos aqui no nosso canal, que todo mês de dezembro algum inscrito felizardo passa o Natal / Réveillon com um manto sagrado da Juventus oficial. E muito provavelmente vamos sortear a camisa número 1. Aqui jogamos contra a Udinese no último domingo. Por falar em jogar no domingo, horários confirmados. A decisão do campeonato vai ser sexta-feira. A Inter e o Napoli vão jogar sexta-feira. Portanto, isso para nós não interessa, né? Eu prefiro que o Napoli vença o Scudetto. Mas, enfim, Juventus joga no domingo às 15 para as 4 da tarde, conhecido como 3h45, horário confirmado lá na terra das gôndolas, lá em Veneza. A gente precisa vencer essa partida para não depender de ninguém. Lembrando que a briga direta mais é com a Roma. A Lazio ainda tem chance, mas se complicou depois dessa última rodada. Eu acho, é um achismo, tá? É um achismo, todo mundo sabe que eu sou do fino alla fine, do até o fim, eu acredito sempre, mas eu estou achando que esses dois jogos, Veneza e Juventus, e Torino e Roma, vão terminar empatados. É um palpite, tá? Mas a Juventus tem tudo para vencer, o Veneza vai ter que sair para o jogo, o Veneza precisa da vitória, e o Veneza não depende só da vitória, está muito pendurado aí, vai dar espaço para a Juventus. É melhor para a Juventus um time que saia para o jogo do que ficar lá 10 caras lá atrás mais o goleiro. Ou seja, vamos ter espaços, ou seja, grande chance para o Yildiz ser o homem do contra-ataque, acionando aí o Colomani, o Vlahovic e o Nico Gonzalez. Jogar na velocidade, porque vai ter espaço. Então, isso também é um ponto que a gente tem que levar em consideração, o jeito que o Veneza vai ter que se abrir. Não vai ser fácil, mas acredito na vitória? Acredito sim, por que não? Né? O Tudor ainda não venceu fora e pode vencer agora. Mas se eu fosse participar dos jogos nas casas de apostas, eu colocaria empate tanto em Turim como em Veneza. Não é porque o Turim não vai ajudar a gente, não. É porque talvez a Roma, aquela brincadeira, Roma sendo Roma, mas isso é um palpite, eu acho, é achismo, que vai empatar os dois jogos, mas eu acredito na vitória, tá bom? Deixar bem claro que palpite é uma coisa e o que a gente quer e espera é outra, né? Enfim, vocês entenderam. Sim, estou otimista para a classificação na Champions. Eu coloquei aí na capa o Antônio Conte, mas não é porque a Juventus está contratando o Antônio Conte. Calma, né? Deve ser o nosso treinador. Eu vou até mostrar para vocês aqui boas lembranças do Antônio Conte. Acho que vai dar para pegar aí na câmera, sem reflexo. Olha aqui, Antônio Conte, o primeiro dos 3 títulos daquela Juventus de 2012, dos 3 títulos dele, e depois o Allegri ganhou mais 5, o Sarri ganhou mais 1, foram 9 títulos seguidos. Bom deixar claro que esse time aqui tinha Marquisio, Pirlo, Buffon, não dá para comparar. Se não chegar jogador de qualidade, não vai dar jeito na Juventus o seu Antônio Conte. Tem que ter jogador de qualidade, tem que ter jogador de nível da Juventus. E alguns bons aí, alguns que eu digo
bom número de jogadores, não bom de bola, bons jogadores que estão na Juventus, não tem condições de vestir a nossa camisa, independente se é o Tudor, independente se é o Conte, se é o Guardiola, se é o Klopp, jogador aí que não merece e não tem condições técnicas de vestir a nossa camisa. Essa Juventus aqui, vocês viram, apesar do fim de carreira do Pirlo, era o Pirlo, né, que com uma perna só colocava a bola onde queria. O Pirlo sempre falou, eu não preciso correr, tem que correr a bola. Mas são poucos que têm a categoria do Pirlo. E ali, uma defesa que estava começando, né, o Chiellini, o Bonucci, o Barzagli, enfim, e o Buffon era o Buffon. Dispensa comentários. Mas eu coloquei o Conte na capa porque surge uma informação que eu preciso confirmar de que o Napoli, eu tenho amigos em Nápoles, atenção, rivais sim, inimigos não. Tem amigos meus em Nápoles que estão dizendo que o Napoli entrou em contato com Allegri. Porca putava! E por que o Napoli entrou em contato com o Allegri? Com certeza não é para o De Laurentiis pagar uma pizza para o Allegri. Talvez para contratá-lo. Ou seja, o Conte está mesmo saindo, deve estar entrando em uma rescisão amigável com o De Laurentiis, tentando a via libera, né, a estrada livre, para poder negociar com a Juventus. Então, vamos dizer assim, que no ar a gente sente mais próximo o Antônio Conte da Juventus, tá? Depois eu vou falar do Tudor num outro vídeo, não nesse, senão vai ficar muito longo. Aqui foi só para esclarecer, vamos esclarecer a questão do Theo Hernandes. Eu marquei aqui, bom, já falei do horário do jogo de domingo, e eu tenho um esclarecimento, isso não é informação, é esclarecimento sobre o Theo Hernandes. Está saindo desde ontem à noite, Theo Hernandes, a Juventus tem interesse, vai vir para a Juve, vai sair do Milan, como que está essa situação? Na verdade, na última janela já houve um boato que a Juventus teria interesse no Theo Hernandes. Né? Naquele momento não chegou nem sondagem, até onde eu sei. O que acontece nesse momento é o seguinte, vamos usar aqui uma metáfora, um sentido figurado, para vocês entenderem, eu vou ilustrar. Não é que a Juventus está interessada no Theo Hernandes, não é que existe negociação com o Theo Hernandes, até onde eu sei, até esse momento que eu estou gravando o vídeo, são 3 horas da tarde, dia 20 de maio. O que acontece é que o Theo Hernandes, assim como o Vlahovic está dando adeus para a Juventus, assim como acabou o ciclo do Vlahovic, está acabando o ciclo do Theo Hernandes no Milan. E aí entra em campo o seu agente. O agente do Theo Hernandes estaria oferecendo o jogador para alguns clubes, entre eles a Juventus. E a Juventus é a Juventus, chama atenção. Então, não é que a Juventus está interessada nele. Ele estaria, vamos pôr no condicional, estaria sendo oferecido pelo seu empresário ao clube de Turim, a nossa Juventus, tá? Aí eu vou dar minha opinião, se acontecer uma negociação, que nesse momento não existe, mas pode acontecer, né, nas próximas horas, nos próximos dias, acabando o campeonato, já que está sendo oferecido, a Juventus pode olhar, sentar, conversar e pode acabar fechando o negócio. Nesse momento não tem nada, apenas um suposto oferecimento do seu agente ao clube da Juventus, ao clube de Turim. Na minha opinião, se o jogador estiver bem fisicamente, para depois a gente não ter esses problemas de lesões que a gente vê esse ano com muitos jogadores, se ele estiver bem fisicamente, é um grande reforço. Mas para isso tem que estar 100% e não pegar só o que sobrou do físico dele lá em Milão. Então é isso, tá? Esclarecendo a questão do Theo Hernandes, não tem uma negociação avançada, não tem uma sondagem, não tem nada. Tem só, né, uma especulação criada em torno dessa situação de que o seu agente ofereceu ele à Juventus, ou estaria oferecendo à Juventus, e aí alguém pegou essa notícia, essa informação, vamos dizer assim, de que ele estaria sendo oferecido, e meio que deu uma distorcida dizendo que a Juventus está a todo vapor em cima dele. Ao invés disso, a Juventus está a todo vapor em cima do Osimhen. Não tem proposta, mas vai ter. A proposta para o Osimhen já está pronta para chegar na mesa do empresário do Osimhen. O valor? 80 milhões. Vou repetir. Vai chegar uma proposta para o Osimhen no valor de 80 milhões. Muito bem. Isso tem muito a ver com o Conceição. Como assim, Mário? No último vídeo eu até fiz um elogio ao Conceição. Conceição. Antes que me cortem aqui, né?
Eu fiz um elogio ao Conceição dizendo que ele mostrou vontade, que ele mostrou garra, disposição, mesmo sabendo que não vai ficar, honrou a camisa. E aí muita gente comentou dizendo que não se desfaria do Conceição, que é um bom jogador, que pode compor elenco. Eu, Mário, até concordo que ele pode compor elenco e pode recuperar aquele bom futebol antes da lesão. Até ficaria com ele. O problema é que a Juventus tem a prioridade de substituir o Vlahovic, que é o titular, né, com o Osimhen. E para trazer o Osimhen, ela precisa dinheiro. Claro, o Elkan é o todo-poderoso da Juventus, mas a Juventus anda com as próprias pernas e não com o dinheiro do Elkan, tá? É diferente do que a gente vê em alguns clubes por aí, aqui no Brasil, por exemplo, né? Um abraço para os meus amigos botafoguenses, quando o John, não o Elkan, o Testor, pôs dinheiro do bolso ali para trazer jogadores. É diferente, tá? Então a Juventus ela anda com as próprias pernas, ela gira com o seu próprio dinheiro, e para você liberar um espaço financeiro para trazer o Osimhen, para fazer uma proposta de 80 milhões, você precisa abrir mão de pelo menos esses 30 que seriam destinados à permanência do Conceição. Então, uma coisa está ligada à outra. Ah, por que a Juventus não fica com Conceição? Porque ela quer o Osimhen. Na nossa cabeça de torcedor, a gente fala, pô, o certo era ter o Osimhen e ter o Conceição. Pois é, mas não dá, tem que escolher um dos dois. E a prioridade da Juventus nesse momento é um substituto à altura, ou melhor que o Vlahovic. É o Osimhen, um cara para chegar e vestir a camisa 9. Portanto, para fazer isso, vai ter que sacrificar a não permanência do Conceição. É uma questão financeira e não questão, mas o cara é bom. Não, você libera 30 milhões e vai reiterar com os outros 50. Evidentemente que haverá outras saídas. E aí a gente precisa falar do Gambiasso. O Gambiasso tem uma proposta do Manchester City, que não é oficial, mas vai ser oficial. Porém, o Newcastle, rival de país, né, rival de liga do Manchester City, também quer. E o Newcastle é o time que detém quem? Tonali. Newcastle, que está interessado em Douglas Luiz, também está interessado no Gambiasso, que digamos que o City está um pouco à frente para levar o Gambiasso, mas o Newcastle entra na parada e pode atravessar aquilo que vocês gostam, né, de dar chapéu. O Newcastle pode dar um chapéu no City e levar o Gambiasso, tá bom? Lembrando que se a Juventus não for para a Champions, eu não sei se alguns jogadores viriam. O jogador pode chegar e falar, não, eu vou jogar na Juventus mesmo que jogue a Europa League, porque eu quero vestir a camisa da Juventus. Esse é o caso de muitos jogadores no passado. Era assim, o jogador fala, não, é a Juventus, não importa, eu prefiro jogar na Juventus pela Europa League do que jogar pelo Napoli na Champions. Antigamente era assim, hoje nem tanto, né? São poucos. Eu não sei, eu não estou na cabeça do Tonali para saber se o Tonali abriria a mão de jogar a Champions. Provavelmente não, tá bom? Recapitulando, Osimhen vai ter uma proposta oficial, estou passando aqui para vocês que vai ter, e que o valor será de 80 milhões, tá? E isso implica no sacrifício do Conceição. Dito isso, uma informação interessante ainda sobre o Osimhen. Claro que o jogador, a primeira coisa que acontece quando um clube procura um jogador é saber se o jogador tem interesse em morar em tal país e defender tal clube. O Osimhen gostou de morar na Itália, está disposto a voltar para a Itália e ele quer jogar na Juventus. Isso é um ponto importantíssimo. Precisa ver se ele vai querer jogar mesmo se for Europa League, mas parece que sim. Parece que ele tem como um desejo pessoal vestir as nossas camisas, porque ele era fã de jogadores como Davids, como Trezeguet. Enfim, então Osimhen quer jogar na Juventus. Isso ajuda bastante numa negociação. Já mostramos casos antigos aqui. O mais clássico foi o Locatelli. Então, resta a gente esperar o desfecho dessa história e ver o que vai acontecer. Tá aí, acho que tá tudo atualizado para vocês. Esclarecemos o Theo Hernandes, esclarecemos o Gambiasso e o Osimhen. Lembrando que amanhã é quarta-feira, não, na quinta-feira tem mais um vídeo especial mostrando a coleção de camisas. E talvez amanhã a gente volte se tiver mais uma informação importante ou verdadeira. Se eu não voltar amanhã, é porque tudo que vocês verem nesses espaços 24 horas
são apenas especulações, e de especulação o Finestra não fala. Like no Finestra, nos vemos, sempre Forza Juve. Fino alla fine, e domingo é o dia de remar nos canais de Veneza e trazer a vaga da orelhuda para Turim. Ciao ragazzi.